pela graça do Senhor, Pai amado. Estamos aqui neste lugar tão maravilhoso, Deus. Tivemos já, Senhor, um dia tão maravilhoso na Tua presença, aqui na escola dominical, no culto, Senhor, com os adolescentes. Pai celeste, é tão bom, Senhor, estar no meio deste povo, Senhor. A gente se anima, a gente se revigora, Pai bendito. Como Josué e Caleb ali, Senhor, como eles estavam com a fé revigorada, porque eles estavam constantemente na Tua presença, Pai amado. E é isso que nós viemos fazer aqui, buscar a Tua presença, Senhor. E sabemos, meu Deus, que o Senhor tem o que é de melhor para nós. Nós não estamos aqui como mendigos, não, nós estamos aqui como vencedores, Senhor. Sabendo que o Senhor prometeu que aonde nós pisarmos nossos pés, ali seremos abençoados, Senhor. Pai bendito, dai-nos, Senhor, mais um bom tempo nessa tarde aqui. Fala conosco, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, com espírito humilde para receber cada ensinamento que o Senhor tem para nós. Porque nós precisamos, Pai amado. Somos dependentes de Ti. Nós não somos aquela igreja independente, não. Nós dependemos do Senhor cada minuto de nossas vidas, Pai. Oh Deus, dai-nos, Pai bendito, um bom tempo na Tua presença. Fechando com a Santa Ceia do Senhor. Há vidas que estão aqui entrando por entre essas portas, Pai amado, que têm necessidade. E cremos que o Senhor suprirá cada uma delas, Pai bendito. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade, por esse grande privilégio de estar no que é do melhor do Senhor. E o melhor é a Tua palavra. Te agradecemos no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Uma boa tarde a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Boa tarde, irmão Ronan. Irmão Ronan, nós estamos animados, como Josué e Caleb, né? Animado, irmão Magno, o senhor citou aí, foi um dos destaques também da escola, que vale a pena a gente sempre refletir, né? Josué e Caleb, todos conhecem a história, fala lá em Números 13, 3/14, onde fala que Moisés enviou 12 espias para verificar a terra, Canaã, ali, que Deus tinha dado como herança. E os 12 foram, passaram lá por 40 dias e regressaram. E desses 12, 10 disseram, olha, a terra é boa, tem muito fruto, o cacho de uva é grande, mas tem uma coisa, os moradores são grandão, é gigante, são maus, eles matam os inimigos e infelizmente a terra é boa, mas não é para nós, né? Mas Josué e Caleb disseram, não, a terra é boa e Deus nos deu a terra. Amém. Então nós vamos possuir. Amém. Quando você olha, nós aprendemos com essa experiência que nossos irmãos tiveram, que quando a gente olha para o inimigo, a nossa fé cai, né? O inimigo é grande, ele é mau, mas quando você olha para a promessa de Deus, você se fortalece. E foi isso que Josué e Caleb disseram, não, Deus nos deu a terra e nós vamos possuí-la. É, irmão Ronan, e os 10 ali... Em outras palavras, está dizendo que nosso Deus é pequenininho, né? Que não daria conta de vencer aquele gigante. Mas nosso Deus é grande, né? É grande, pode vencer qualquer inimigo. Se simplesmente nós fizermos como Josué e Caleb, certamente nós vamos entrar naquela terra lá, não vamos? É olhar para a promessa de Deus para as nossas vidas. E é outra coisa, a nossa força vem do Senhor, né? O Senhor é a nossa força. Mais uma vez, o Senhor é a nossa força! A força desse povo vem do Senhor. Nossa força não vem de nós mesmos, né, meu Ronan? É verdade. A força de Josué e Caleb não vinha deles, não, hein? Não vinha deles. Vinha do Deus deles. Vinha da promessa. Da promessa, e Deus cumpre a sua promessa. Então vamos cantar com alegria, com gozo, sabendo de o que nós temos é maior do que qualquer inimigo, né, irmão João Júlio? Qualquer inimigo que você tem, o que nós temos é maior do que qualquer inimigo. Vamos lá, irmão. Vamos cantar como se fosse Josué e Caleb, isso, né? Isso. Cantar com a certeza de que você vai conquistar esta terra. Isso, exatamente. Tiago, irmão Israel tá bonitinho, olha. Coisinha linda. A irmã Lurdinha tá dando um tratinho nele, viu? Vai cantar pra nós aqui, né, meu Tiago? Amém. Fiquei feliz de ver ele lá em Itaguatinga terça-feira, ó. Vamos. Fiquei feliz. Vamos cantar. Amém. Vamos no 35. Volta, Senhor, para o teu povo e venha buscar. Você diga isso com a sua alma. Volta, Jesus. Volta, Jesus.
isso que nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Então vamos todos cantar. Volta, Senhor, pro teu povo e venha buscar a tua igreja, levar-nos para um lugar novo, porque o teu povo é o que mais deseja. Pois neste mundo de dor, nós não queremos mais aqui viver. A grande falta de amor faz desfalecer. Volta, Jesus, volta, Jesus, volta, volta, Jesus, volta, Jesus, volta. Se o Senhor demorar, a fé de muitos pode sucumbir. Venha, Senhor, nos buscar, pra nos ajudar a entrar no porvir. Pois este clima tão tenso que o teu povo vive, hoje é mortal. A tua volta agora é o essencial. Volta, Jesus, volta, Jesus, volta, volta, Jesus, volta, Jesus, volta. Sei que quando tu voltares, a vida será muito diferente, e as trevas dissipares e tu dominares poderosamente, e no teu reino de glória, com grande vitória, tu dominarás e terminará a história, e o fim será paz. Então cante com alegria. Volta, Jesus, volta, Jesus, volta, volta, Jesus, volta, Jesus, Glória a Deus, é bom adorar ao Senhor. Vamos em do 64. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foram feridas lá na cruz. Vamos todos cantar, crianças, jovens, irmãos e irmãs, todos adorando ao Senhor. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foram feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus,
olhar enfim, parece que Jesus está tão longe de mim, pensando então que poderei cair, eu vou suplicar, vem tocar em mim, vem tocar em mim, se vem tocar em mim, vem tocar em mim, se vem tocar em mim, vem tocar em mim, se vem tocar em mim, vem tocar em mim, se vem tocar em mim. Amém, amém. Graças a Deus. Muito obrigado, irmão Tiago e irmão Israel. Agora eu convidaria a todos para ficar de pé. O irmão Ronan vai ler a escritura para nós. Hoje nós temos um jovem William, está com algo no coração. E ele hoje vai aqui nos ajudar a passar isso para nós. A gente tem isso como de Deus, né, irmão? Essa direção do pastor, né, irmão? Quando ele fala ali algo, é porque é a direção de Deus. O que vier do irmão William foi direção de Deus, viu? E nós já até sabemos algumas coisinhas que ele quer falar, muito importante para nós pais e para nós os filhos, né, irmão Ronan? É verdade. E ele vai falar com experiência da parte de filho, né? Exatamente, exatamente. Então vamos ler Salmo 127, versículo 3. Salmo. Hoje a irmã Rebeca e a irmã Stephanie não cantaram domingo passado. Finalzinho da reunião, vocês fiquem no jeito aí preparado, viu? Já no final da reunião, né? Às vezes pode passar do tempo, né? Então vamos ler a escritura e já vamos chamar logo a Rebeca e a Stephanie. Estão por aí vocês? Stephanie e Rebeca. Depois da escritura vocês vão cantar já o hino de vocês ali. Tá não? Tá preparado? Tá do jeito? Se não, deixa pro final. Então deixa pro final então. Então vamos ler. Irmão Ronan, lê para nós Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? Irmão William, seja bem-vindo nos ajudar. Deus abençoe. Boa tarde com Jesus. Eu primeiramente espero que meu nervosismo não atrapalhe nada. E que eu não consegui passar, que Deus, em sua infinita graça, passe de melhor maneira. Eu queria fazer um questionamento antes de começar. O irmão Ronan levanta aí, irmão, vem cá. Quero te fazer uma pergunta, eu quero que você responda com uma palavra só. Coisa rápida. O que marca o ser humano de maneira mais tenaz? O que marca o ser humano de maneira a nunca, jamais sair daquele ser humano? Qual a maior marca que um ser humano pode ter? É uma palavra? É uma palavra. Não sei, vou arriscar aqui. A dor. Não, a dor, ela passa um momento ou outro. A pessoa, O amor. ele também passa. Se não for o amor divino, ele passa. Sim, mas não é isso. O que mais passa, obrigado, irmão Ronan. O que mais marca um ser humano é a lembrança. A lembrança vai marcar você como nenhuma outra coisa. Você vai pensar da seguinte maneira: quando você caiu, a dor, ela passa. Mas o que fica? A lembrança. Quando seu pai, de maneira fria, de maneira até mesmo abrupta, te trata mal, a dor naquele momento passa, a lembrança fica. A lembrança, ela marca o ser humano como nenhuma outra coisa. E a lembrança piora um pouco mais com o tempo. O tempo, ele é destrutivo. Quando você nasce, no momento que você nasce, no seu primeiro suspiro, você já está morrendo.
Você começa a morrer no momento do seu primeiro suspiro. E você vai morrendo todos os dias, cada segundo. E o tempo é destrutivo. Quando você tem fome, o seu corpo já avisa bem assim, ó, você está morrendo de fome. Acabei de comer, estou com fome. O ser humano está morrendo de fome. Estou com sede, você está morrendo de sede. Sede é um mecanismo falando que o seu corpo está morrendo. E o tempo, ele é destrutivo demais. Se eu chegar em você, eu sou bem mais novo que o senhor, tá? E eu vou chegar no senhor e vou falar bem assim, vou falar palavras descaridosas. Se você for para casa, o tempo piora essas palavras. Porque você vai começar a remoer. E a lembrança, você pode até esquecer momentaneamente, mas quando eu novamente fazer isso, você vai se lembrar. E eu acho que o pior de um relacionamento entre pais e filhos é a lembrança. Não importa o quanto você tente evitar, a lembrança sempre vai te destruir, de alguma maneira. Vou pegar um exemplo do pastor. Hoje no culto ele chegou e falou bem assim: meu pai furava cisterna, né? Furava cisterna. Eu acho muito interessante. Meu pai bebia. Era um alcoólatra. Desculpa a forma de falar. Era um alcoólatra. Só que ele era honesto. Talvez ele não lembre de nenhuma palavra falando bem assim, olha, eu sou honesto. Às vezes você fala que é honesto e você é uma das piores pessoas aqui na igreja, ou talvez no mundo, tanto faz. Mas ele viu ele sendo honesto. É a lembrança. Só que ele também viu o pai dele correndo para bater nele, na mãe dele, eles tendo que se esconder no mato. Essa é a lembrança. É terrível, ela nunca vai fugir. Você pode esquecer, momentaneamente. E hoje, eu creio que o que é mais destrutivo em uma família são as lembranças e o tempo. Se eu sou seu pai, lhe trato mal, você vai para a cama, você chora, você reclama, você fala, poxa, por que ele falou isso? Não era necessário. O tempo vai destruir mais ainda esse elo. É terrível. Então, eu quero questionar. Um questionamento. Como são os pais que não sabem nada dos filhos e mal lhes dedicam o tempo? O que ele gera para o filho? O pouco tempo de convivência com os filhos deve-se, às vezes, à ausência prolongadas e frequentes do lar, de um pai ou de ambos. Em consequência, os filhos não veem a casa como um lar. Dá o destaque aí. Pais, essa primeira, só a parte de cima. Pais que não sabem nada dos filhos e mal lhe dedicam o tempo. Agora pode prosseguir. Vou repetir. O pouco tempo de convivência com os filhos deve-se, às vezes, a ausência prolongadas e frequentes do lar, de um dos pais ou ambos. Em consequência, os filhos não veem a casa como um lar, mas como uma simples residência, um hotel. Pais dominadores, possessivos, autoritários, excessivamente severos e exigentes. O que ele gera para os filhos? Essas atitudes contribuem, em uns casos, para tornar os filhos irascíveis, impulsivos, agressivos, e em outros, para desenvolver neles uma personalidade insegura, instável. Todas essas características lhes trazem sérias dificuldades para se adaptarem a grupos de brincadeiras, ao estudo e à vida. Pais superprotetores, que oferecem aos filhos mais ajuda do que eles precisam e tendem a resolver todos os seus problemas por eles. Esse protecionismo pode obedecer a um apego afetivo aos filhos, a um amor mal entendido, ou a fraca opinião acerca de algum filho, que os pais consideram incapaz de enfrentar situações próprias da sua idade. A criança superprotegida torna-se excessivamente dependente dos outros. Precisa de atenção, aprovação e ajuda quase continuamente de outras pessoas. Não desenvolve a capacidade de valer-se por si. Não sabe iniciar atividades próprias, nem lutar por vencer as dificuldades que lhe apresentam. Nessas condições, a mentalidade egocêntrica própria da criança prolonga-se.
pela vida afora e não lhe permite contribuir em nada de valioso para os outros. A criança, quando ela nasce, ela é egocêntrica, por natureza. Tá? Ela precisa de atenção. Aqui está falando, né, Moile, características de pais que pode, com comportamento, trazer um mal para o filho, né? Mal para o filho. Esse mal se prolonga por toda a vida. Esse mal prolonga por toda a vida. Pais permissivos, excessivamente indulgentes, que mimam os filhos e os deixam agir em função dos caprichos de cada momento. Essa atitude leva os filhos a tornar-se egoístas, fracos, à espera de outros e uma atenção contínua, e não saber aceitar as frustrações de um desejo, levando-os a reagir de forma impaciente, agressiva, uma vez que toda a convivência exige dar e não apenas receber. Essas crianças dificilmente se adaptam à vida em sociedade. Pais frios e indiferentes para com os filhos é o mais comum, que não lhe dão mostras de carinho e afeto. Os filhos costumam agir nas relações com os companheiros e amigos com a mesma indiferença e frieza com que foram tratados em casa. Costumam ser crianças tristes, pouco cordiais, que fogem das situações de convivência e, quando tentam relacionar-se com os outros, encontram dificuldades porque lhes falta elemento central: a amizade, o afeto. O problema é maior quando a indiferença dos pais se converte em rejeição, que nem sempre é aberta. Às vezes, expressa-se em atitudes de insensibilidade ou de prepotência. Essa rejeição diminui a autoestima dos filhos, a segurança em si mesmos e, por dar lugar mais adiante às condutas antissociais, que resultam das necessidades de descarregar a agressividade acumulada ou de chamar a atenção dos outros. Se você perguntar, deu um estudo muito interessante, se você perguntar para o pai, como ele é como pai, ele vai ver os defeitos dele. Ele vai chegar bem assim: eu sou um pai super protetor, sou perfeccionista, eu sou chato. Se você perguntar para o filho mais novo, até uns 12 anos, como é seu pai? Meu pai é um herói. Ele nunca vai apontar os defeitos do pai. O pai, ele tem ciência dos defeitos. Ele tem ciência. Isso é muito importante. Mas falta o quê? Gerar lembranças. Gerar um sentimento, um exemplo. Quando você nasce, você é uma tela em branco. E a salvação, creio eu, ela começa pela família. É a base, né? O pai salva o filho, o pai salva a esposa salva o marido, salva os filhos salvam os pais. Talvez seja o começo da sua salvação. Você nasce, sua família já é cristã. É igual o irmão Brana diz: eu sou um Brana. Hoje faz tanto tempo que eu sou um Brana. Eu vim de família irlandesa, conjunção com a Índia. Minha natureza é tal. Qual a influência? Até onde chega essa influência? Até onde você vai com seu filho? Às vezes questionamos bem assim. Você pode ter o pai perfeito. Se eu perguntar para algum filho aqui, muitos de vocês vão perceber: você pode ter um pai perfeito, uma mãe perfeita. Mas ela falha. É humana. É humana. O filho, você pode ter um filho perfeito, ele vai falhar da mesma maneira. Cabe nós lembrarmos que as palavras trazem lembranças, que as palavras trazem tristeza, trazem angústia, exemplos e alegrias. E às vezes a gente esquece disso. A gente profere as palavras, elas não vão voltar de volta. Elas não vão voltar. Você pode chamar, elas não vão voltar. Você vai pedir para ele esquecer. Esquecer não é sinônimo de amnésia. O ser humano tem muito isso. Esquecer não, desculpa, gente. Perdão não é sinônimo de amnésia. Você pode perdoar. Você é humano, você não vai esquecer. Deus jogou nossos pecados no mar do esquecimento. Eu creio que poucos humanos conseguem fazer o mesmo.
perdoar e jogar os pecados do seu próximo, da sua família, no mar do esquecimento, você vai lembrar. Então, acho que falta um pouco de temperança. Pai, filho, mãe, sempre há. E tem um vídeo que eu queria passar. Isso. Então vamos ver o vídeo. É o da mãe? É o da mãe. Por favor, estude aí o vídeo para nós aí que fala sobre a mãe. Give me 1 second. Thank Sure. you, sorry. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. No. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, pro bono. Completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't Wow. Oh my god. Moms are the best! Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. they? Yeah, what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. É com você, Moira. Na mensagem Dia das Mães do profeta, ele fala da seguinte maneira: as mães são seres especiais. Pais influenciam o que se tornará seu filho. Isso é natural. Mas e seus filhos? Talvez seja a segunda parte. E seus filhos? Isso aí, lembrando que isso aí foi uma entrevista de emprego, né? Entrevista simulada de emprego. Entrevista simulada de emprego ali e falando o que tinha que fazer.
que todos falaram lá que isso é desumano, né? Muitos ficaram abismados. Tem alguém que possa fazer isso? E aí foi lá ver que a mãe faz isso todos os dias conosco, né, irmão William? Você pensa da seguinte maneira: você nasce, primeira mão que lhe toca é, claro, do médico, depois a mãe. A mãe lhe toca, lhe amamenta, cuida de você. Ela é a única que lhe entende. O pai vai pegar você, você já fica meio assim: o que esse cara quer? Entendeu? A mãe te entende. E muitas vezes os filhos são descaridosos, desatentos. Falta diálogo entre os pais e filhos. Não se esquecendo que se o seu pai não é sua influência, não se esqueça que hoje seus filhos têm o mundo na mão. Com um clique eu consigo falar com uma pessoa no Japão. Com um clique eu sei o que está acontecendo no mundo em questão de segundos. Eu consigo falar com uma pessoa a milhares. E se você como pai, você como mãe, não for essa influência, não for aquela pessoa que lhe dá as melhores lembranças, os melhores exemplos, não precisa se preocupar. Irmão William, vamos Seu parar. filho tem um mundo na mão. Vamos parar um minutinho nisso aí, na grande responsabilidade do que é isso. Irmão William acabou de apresentar aqui uma ferramenta. Levanta o celular aí. Isso aí tem tudo quanto é tipo de influência hoje. Tudo quanto é tipo de diálogo, mas pouca coisa que presta. Só que, se nós, os pais, o que ele está dizendo, de nos deixar uma boa lembrança, uma boa influência, nossos filhos vai querer saber em algum lugar, né, irmão William? Tem uma coisa muito interessante. O pai ausente. Alguns estudos eu acabei não trazendo, mas eu deveria ter trago. Alguns estudos falam bem assim: um pai ausente leva o seu filho a procurar um exemplo de pai, um exemplo de paternidade. Uma mãe ausente leva o seu filho a procurar um exemplo de maternidade. Se você não é esse exemplo, se você é ausente, onde seu filho vai procurar? Pois é. Aí eu questiono da seguinte maneira: quantas pessoas mais interessantes do que seu pai você vai achar quando você estiver ali com seus 13, 14, 15 anos? Que é a fase que mais precisa. Que é a fase que você mais precisa. Você sai com seu filho. Pais, todos os pais e filhos, fechem os olhos. Todos, por favor, todos, fechem os olhos. Pense da seguinte maneira: qual é a primeira lembrança que você tem do seu pai? Primeira lembrança, pai e mãe, por favor, primeira lembrança. Alguns vão lembrar que o pai batia nele. Outros vão lembrar que o pai era um exemplo de honestidade. Mas nunca se esqueça: se você tem lembranças que sejam boas, perpetue. Se você tem lembranças que são ruins, esqueçam elas e continue. Se você está com os olhos fechados, pensa bem assim: seu pai foi um bom pai? Eu estou sendo um bom pai? Aquilo que levava ao meu pai ser ruim, eu estou perpetuando? Aquilo que levava o meu pai ser bom, eu estou perpetuando? Eu tenho um diálogo com meu filho? Quando eu chego, eu estou cansado demais? Eu trabalho demais? Pense e reflitam nesse exato momento. Nesse exato momento. Se eu perguntar para o senhor qual é a primeira lembrança que o senhor tem do seu pai, é boa ou ruim? Você está perpetuando ela, irmão? E cabe a nós, neste momento, refletirmos: qual pai somos? Qual filho eu sou? Qual mãe somos? Qual mãe você é? Você pode ser a melhor mãe do mundo. Você não é perfeito. Vou pegar um ganchinho aí, irmão William, daquele pai. Inclusive, hoje a irmã Raquel citou no trabalho de 8 horas. Está muito bom. Quem não está indo está perdendo muita coisa. E ela falou exatamente daquele pai que ele era alcoólatra, né, irmã? Era alcoólatra, né, irmã Raquel? Ele era um pai desleixado. E ele foi preso, né? Isso. E aí, só que aí ficou 2 filhos. Um trilhou o caminho do pai. O outro já foi oposto. O outro estudou para ser um bom advogado. E
E aí foi. E aí foram entrevistar ele, irmão William, foram entrevistar os dois. Mas por que nessa vida, você nessa vida, nessa condição difícil e tudo? E aí um dos falou, não, eu não quero ser jamais como meu pai. Entrevistou 2 filhos. Jamais eu quero ser como meu pai. Meu pai só deu um mau exemplo na vida dele. O outro não. O outro já pegou só o lado ruim do pai e foi viver da maneira que o pai. O outro já viveu o oposto do pai. Por quê? Ele viu naquela lembrança que não queria ser aquilo para os seus filhos. E por isso a importância de... Tem coisas que é melhor não guardar, né, pastor Adalto? Tem coisas que é melhor nós esquecer lá atrás. Tem coisas que é melhor nós... Por exemplo, se você teve algo, irmão William, que te dói muito, que você sofreu muito com aquela atitude, a melhor maneira é nós esquecer elas, porque senão aquilo vai fazer nós parar na nossa caminhada e desanimar. Você falou, essas lembranças nos entristecem e dói muito essas lembranças. Certamente você tem lembrança do seu pai. Eu tenho lembrança do meu pai. E tem coisas que ele fez lá que eu não quero lembrar para mim não sofrer. Mas tem coisas, como o pastor Adalto falou hoje aqui, do pai dele, que eu quero lembrar. Por exemplo, ele era um pai, assim, duro, o meu pai. Ele era um pai duro. Só que a gente criou caráter por causa dessa maneira dura dele. Esse lado bom, você está entendendo? Então você tem que pegar esse lado bom do pai, né, Moílio? Com certeza. Você tem que pegar, eu gosto de um exemplo muito que já me deram um tempo atrás. Quando você vai pegar uma fruta, uma manga. Quando você pega a manga, você casca a manga, come a carne da manga, né? E resta o caroço, correto? O que você faz com o caroço? Você não come ele, tudo mais. Vamos considerar esse caroço como uma lembrança ruim. Você esquece ela. Pega o que sobra. Mas nunca se esqueça que o caroço pode trazer uma árvore. O que árvore é essa? Eu nunca vou ser igual ao meu pai. Nesse quesito, não. Meu pai é honesto. Nesse quesito, eu pego o que me interessa. Até porque você tem que passar ele. Tem, com certeza. Você vai ter que passar isso, né? Com certeza. É. E se você não quis aquilo em você, você vai querer passar aquilo para os seus filhos? Não é? Pois é. E nós temos que refletirmos hoje. Que filhos somos, que pais somos. Até onde nós vamos? Eu estou salvando minha família? Eu estou salvando minha família? O começo da salvação é na família. Estou salvando meus filhos? Será que meu exemplo... meu filho não está vindo mais para a igreja, mas por quê? Será que não é eu que estou influenciando a ele deixar de vir para a igreja, né, Moílio? Pois é. Com o meu comportamento? Então... Às vezes você vive aqui um exemplo, você chega em casa é totalmente outro. O que a pessoa pensa? Poxa, meu pai faz uma coisa na igreja, vem aqui, lasca a gente na peia e... Que exemplo é esse? Entendeu? Então nós temos que refletir sobre isso. E quando eu coloquei o vídeo da mãe, mas vamos levar para o pai, a mãe e o pai é um serviço, é uma herança. Seus filhos são heranças, mas é um serviço integral. Você não recebe nada por isso. Você pai, você mãe, você não recebe nada por isso. Filho, seu pai, sua mãe não recebem nada por isso. Quando você precisa, você está com febre, ele não dorme. Quando não tem comida, eu duvido que ele vai comer e te deixar você com fome. Que filhos nós estamos sendo? Descaridosos, desatentos. E os pais? Será que estamos dialogando com os filhos? Não se esqueça, se você não dialoga, você tem um mundo, seu filho tem um mundo na mão. Né? Eu acho que isso é o questionamento que eu quis trazer hoje. Questione-se isso. Você é um pai ausente? Você é um pai possessivo, autoritário? Será que seu filho merece isso? Será que você não está gastando demais com as palavras descaridosas? Será que você já abraçou seu filho hoje? Quantos pais aqui abraçaram seus filhos hoje? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deve ter quantas pessoas aqui na igreja? Quantos pais, casais? 8, 9? 9 pessoas abraçaram seus filhos. Você sabe até onde ele vai viver? Não se esqueça, no seu primeiro suspiro você já está morrendo. Você pode não morrer de velhice. E se você passar ali, Deus livre e guarde, aconteça alguma coisa, e você não abraçou seu filho, e se você acordou hoje de manhã, você falou de maneira descaridosa, e o que vai acontecer? Não se esqueça, o tempo passa e ele é destrutivo. Isso aí também, irmão, ele é recíproco, do filho para o pai, né? Com certeza, é uma família. A questão aqui é uma família. Será que quantos filhos tentaram abraçar os pais? Quantos filhos pediram a benção ao pai?
Não se esqueça, o tempo passa e ele é destrutivo. De várias maneiras possíveis. Ele vai passar e você não controla. É a única coisa que você não vai controlar. Você vai ficar velho, você pode tentar usar os Max Factors, né? Você vai tentar usar qualquer tipo de coisa, mas o tempo passa por dentro, você está envelhecendo. Por fora você pode estar todo esticado, mas você está envelhecendo por dentro. E mais cedo ou mais tarde, o tempo vai cobrar. E será que você aproveitou ele de maneira sábia? Tudo isso está nas nossas mãos, no nosso comportamento, né, Moília? Com certeza. Tudo com isso, certeza, tanto certeza. do lado do filho quanto do lado do pai. Quer ver o vídeo do lado do pai agora? Vamos ver o vídeo do pai aí. Pai, estava agora olhando pela janela. Tentava antecipar sua chegada. Fiz isso muitas vezes quando era criança. Outro dia fingi que dormia e esperei você vir me cobrir. Mas percebi que isso não era mais possível. Estava aqui nesse quarto sozinho. Lamentava os dias em que fui rude com o Senhor. E das inúmeras vezes em que precisou de mim, eu não estava lá. Lembrei-me então dos tempos de criança e adolescência. Quando, apesar de todos os seus problemas e cansaço, você sempre arrumava tempo para ir até a minha cama. Simplesmente para ver se eu estava bem. Colocava as mãos sobre minha testa para ver se eu estava com febre. Ajeitava o cobertor. Às vezes deixava algumas moedas embaixo de meu travesseiro. Eram poucas naquela época e, com certeza, sem muito valor. Mas hoje as desejo como se fossem ouro. Porque esses simples gestos não saem da minha cabeça. Achava que era forte, mas tudo isso me enfraquece. Quando você saía para trabalhar ou viajar, eu ficava apreensivo. Nunca lhe contei, mas meu coração doía de saudades. Pedi a Deus que lhe protegesse e lhe trouxesse de volta. Você sempre voltava. Sofrido, abatido, sujo, mas voltava. Hoje fico pensando, será que os meus filhos sentem a minha falta como eu senti a sua? Será que sou importante para eles, como você foi e ainda é para mim? Será que consigo transmitir a eles os mesmos valores que aprendi com você? Também me pergunto, se você é tão importante para mim, por que às vezes eu o esqueço? Por que não tenho tempo para lhe dar um simples alô? Por que às vezes não consigo retribuir o seu carinho? O engraçado é que hoje tenho tudo que você nunca pôde ter. Casas, apartamentos, carros, dinheiro. Por que nada disso é seu, se você merecia tanto? Você me carregou no colo muitas vezes. Pegou filas e filas para um atendimento médico. Pediu dinheiro emprestado para me alimentar. Até vendeu sua casa quando tudo estava difícil. Por quê? Hoje lhe vejo frágil, com a coluna desgastada pelo tempo, a pele queimada pelo sol. Seus 70 e tantos anos lhe deixaram indefeso. Apesar de tudo isso, quando me recebe em sua casa, está sempre alegre e disposto. Seja para ir até a padaria para comprar aquele pãozinho que eu gostava tanto, ou para fazer outros agrados. Não entendo. Apesar de toda a sua receptividade, às vezes ainda sou rude. Reclamo da vida, dos negócios feitos ou desfeitos. E mesmo assim, você tem toda a paciência comigo. Então, pai, se ainda der tempo, queria dizer que hoje também sou um pai. E que tento ser você todos os dias. Tento ser para meus filhos o que você sempre foi para mim. Já não importo mais com a idade. Hoje, mesmo com os meus 40 e poucos anos, quero que me segure no colo como segura seus netos. Pois quando lhe vejo, sinto que ainda sou criança e você continua assim. Amém.
Gostaria de um depoimento. Irmão Regimildo, faz favor aqui. Fala para nós um pouquinho dessa grande responsabilidade de ser pai, Regimildo. Terminou. Terminou. Vou continuar. Só sobre pai. Fala para nós aqui, irmão Regimildo. Essa responsabilidade de ser pai. É difícil falar, né? Disto. Por mais que a gente tenha a família criada, eu penso assim, que a gente sempre se sente devedor. Por mais que a gente tente dar exemplos, tente mostrar, mas a gente sempre se sente devedor de alguma forma. Eu, pela graça de Deus, sou muito feliz com os meus filhos, né? Que estão todos na igreja, estão todos firmes, são batizados, estão participando da Santa Ceia. Para mim, é uma das maiores vitórias que um pai pode ter na vida hoje, neste século tão cruel, tão difícil, como o irmão William citou, como o irmão citou, a gente ter os filhos da gente na igreja. Então, quando a gente olha isso, a gente tem a sensação do dever cumprido, sabendo ainda que eles têm muito ainda pela vida, né? E eu espero que, como nesse vídeo, eu possa sempre ser, assim, né, útil para os meus filhos e continuar sendo sempre pai, sabendo que houve falhas, houve erros, né, irmão William? Mas que possa haver lembranças também que possam ter marcado eles e que sirvam de referência para eles. Porque, né, irmão William? Irmão fala como filho, mas é bom ouvir o lado do pai. Filho sempre quer dar o melhor também. É importante. Eu, desde muito novo, sempre quis que minha família me olhasse de maneira muito madura. Apesar de você, às vezes, nas primeiras tentativas, você parece um tanto desajeitado. Eu fui criado basicamente por mulheres, todas muito fortes. Agradeço profundamente cada ensinamento. Meu pai foi ausente, permanece ausente. Eu tive meu avô, meu exemplo paterno foi meu avô. E é interessante, pouco antes de falecer, o pastor perguntou para ele bem assim: vale a pena investir na família? Ele respondeu bem assim: se eu não investir na família, em que eu vou investir? Você pode ter um pai ausente. Alguém pode fazer aquela pergunta: por que você virou isso? Meu pai era ausente. Eu virei isso, é uma desculpa. Então, pega o exemplo do seu pai ausente. Eu tive sorte. Meu pai ausente, eu tinha um pai bem ali. Tive sorte. Mas quantas não têm sorte? Quantas se perdem no caminho? Aí vão procurar um exemplo de paternidade totalmente diferente. Eu tenho uma mãe, tenho várias mães. Meu pai foi ausente, eu tive um pai. Isso é básico. Você tem que pôr na sua consciência qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos. Será que ele vai ter a mesma sorte que eu? Será? Será que ele não vai procurar uma pessoa que seja mais interessante do que os pais? Do que os pais. E você, filho? Será que você não está valorizando aquele pai presente, aquele pai que te corrige de maneira adequada, aquele pai que está perto de você, aquela mãe que está perto de você, que tudo que você precisa, nunca lhe falta nada? Será que você está tratando ela como uma verdadeira rainha, dando como um verdadeiro rei? Dando valor devido. Dando valor. É muito complicado hoje você dar o valor. Você ou dá um valor demais àquela pessoa que não merece, ou você dá o valor de menos. Mas o ser humano é interessante, ele sempre puxa para menos. Então ele prefere dar valor menor. Então a gente tem que ter essa consciência. Eu tive sorte. Sou muito agradecido a Deus. Meu exemplo de pai faleceu há 5 anos. Ponto. Eu não preciso de mais nada. Ele está falando de experiência própria. E você que tem seu pai, não é? Não é, pastor Adalto? Nós que temos nossos pais, nossas mães,
Todos os dias estão ali conosco, nos ajudando com palavras. E o que nós estamos fazendo com eles? E ao mesmo tempo, nós pais, o que nós estamos oferecendo para os nossos filhos? Esse assunto é muito rico, não é, pastor Adalto? Esse assunto de pais e filhos, porque eu ouvi um pregador falando assim, ó, a base da igreja começa na família. A base da igreja. Se você é uma família de oração, você vai ter uma igreja de oração. Então, há uma responsabilidade muito grande, né, irmão William? Com certeza. Tanto de ser filho, irmão William, quanto de ser pai, tanto de ser mãe. Há uma responsabilidade muito grande. E às vezes nós temos esse grande valor em nossas mãos e estamos jogando fora. Jogando fora. E essa questão, por exemplo, a Escritura diz, filhos são heranças. Por que pais nos são dados de herança por Cristo? Porque será que o pai não é a herança que Deus nos deu? Será que o pai tem que trabalhar todos os dias, lutar, gastar o dinheiro dele de maneira, às vezes até mesmo displicente, para te dar uma educação digna e você simplesmente, não vou para a aula, não é necessário, não é importante. Será que você, dentro da sala de aula, você está lá, essa matéria não é interessante. Você senta lá, essa matéria não é importante. De alguma maneira, seu pai está pagando aquilo. De alguma maneira. Irmão Ronan, fala um pouquinho sobre esse assunto. É um assunto muito importante, né? E agora, nos dias de hoje, na correria, sai cedo, chega de noite, filho vai estudar e tal. Antigamente era mais fácil a família ser unida, né? No geral era só o pai que trabalhava fora, chegava, os filhos estavam em casa e tal. Então hoje tem que fazer realmente um esforço para estar junto, porque senão não consegue. Igual que um chega, o outro saiu e tal, e exige muito dos pais essa programação para estar junto. E quando estamos juntos, a gente deixa a tecnologia nos separar. Igual o pastor Adal já citou, e todo mundo acho que já experienciou isso aí. Você está em um lugar e tem 4 pessoas, está todo mundo ali no celular, ali, comunicando com alguém que está a quilômetros de distância, enquanto poderia comunicar com quem está do lado. E principalmente que quem está do lado é a família, é o filho, é o primo. Então, é um desafio hoje permanecer unido. E se a gente quer salvar a família, ter o diálogo ali, marido e mulher, se não vigiar, mesmo os poucos momentos que estão juntos, não estão juntos, né? Não estão comungando. Na mensagem comunhão, o profeta fala, comunhão é quando duas pessoas se conversam. Se só um fala, não é comunhão, né? Não é um diálogo, é um monólogo. Aí ele dá o exemplo da televisão e tal, se você assiste aquela pregação, aquela fita, não é comunhão, né? É só um monólogo. E a família precisa de comunhão. E é importante, irmão William, às vezes os pais eles não são perfeitos, né? Mas você está vivo. Então, no contexto biológico, todo pai, por mais falha que ele tem, cumpriu o seu papel. Você está vivo, né? E todo pai dá o melhor. E às vezes o melhor dele ficou muito aquém. Mas ele deu o melhor. Então seja grato por isso. Ficar com aquela lembrança ruim, né, do pai não é bom para... Isso aí é a própria psicologia. A Bíblia fala, mas a psicologia também já prova. Você não prospera, né, fica com aquele rancor do pai, as coisas para você não encaminham. Então assim, fala, não, eu estou vivo, foi a maneira, e às vezes esse pai ruim foi o exemplo que Deus permitiu eu ter, para saber que beber não vale a pena, que trabalhar demais e não dar atenção para a família não vai valer a pena, e eu vou ser melhor para com meu filho. Né? Ver por esse lado, para não pegar, né, esse trauma, para não sofrer e não passar isso para os outros. Né? Vamos pegar assim como bom exemplo. E tem uma aplicação, o senhor citou, acho que foi citado lá em cima hoje, de 2 filhos. Filho de um pai alcoólatra, um pai irresponsável. Hoje poderia dizer um pai drogado, um pai que bate na mãe, enfim, todas más qualidades. E aí os assistentes sociais acompanharam o crescimento deles e tal. E o tempo passou. Um foi para um lado, outro foi para o outro.
e aquele assistente social, o psicólogo, falou, eu vou atrás deles. O pai morreu e tal, bora ver o que aconteceu. E aí chegou num que era igual ao pai. Alcoólatra, drogado, irresponsável, tal, e falou, o que aconteceu na sua vida? Você está com 40 anos aí, você não se tornou em nada? Aí ele disse, se o senhor conhecesse o pai que eu tive, o senhor não faria essa pergunta. Meu pai era tudo de ruim, batia na minha mãe, em mim, não nos levou para a escola, tudo de ruim. Então não tive chance, é o lar que eu fui criado, é o exemplo que eu tive. O psicólogo falou, realmente faz sentido. Aí ele foi atrás do outro, o outro estava em outro estado, e o outro era um bom profissional, digamos, um bom médico, assim, família e tudo. E ele falou, escuta, por que você se tornou assim? Bom pai, bom médico, um bom cidadão, congrega e tudo. Ele disse, se o senhor soubesse o pai que eu tive, o senhor não me faria essa pergunta, porque eu sei o que é um lar destruído, eu sei o que é um pai que não está presente, um pai que não cuida, então eu resolvi fazer tudo ao contrário. Né? Então fica o exemplo, quem é pai tem os seus filhos, às vezes a presença é muito melhor do que dinheiro, embora o dinheiro é importante. Né? Então tem que conciliar os dois, os momentos junto, é um desafio no tempo de hoje. Mas você que é filho, que teve um pai que às vezes não atendeu a todas as suas expectativas, mas ele fez o melhor que ele pôde. E segue em frente. Né? Não importa o que aconteceu, siga em frente, né, irmão Magno? Muito boa a palestra, Moíla, bem colocado, né? O tempo é pouco, tem várias partes, de um lado, do outro, mas foi bom para jogar luz nesse sentido. Não a gente pegar no sentido de culpa. Culpa não é bom, né? Se você errou, fala assim, eu fiz o melhor como pai até o momento, vou ver o que posso fazer, e é importante agora para frente. É bom lembrar, irmãos, que todos os lares, às vezes, comportamento é diferente um do outro, até porque não tem padrão, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Há muitos pais, vamos falar de pais cristãos, que ele tem duas fases na vida de criar os filhos. Há muitos pais que têm duas fases na vida de criar os filhos. Existe uma fase que é aquela que você passou no vídeo aí, ó, ele pegando o menino pequeno, jogando para cima, abraçando e rolando, como eu mesmo fazia com os meus. Eu já contei aqui domingo passado, atrasado, não sei. Nós rolava no chão, quebrava até os enfeites da sala da minha esposa, ela corria para bater em nós corria, escondia dela. Era uma festa dentro de casa, quando eles eram pequenos. Essa é a primeira fase dos pais, de alguns pais. A segunda fase é a voz do silêncio. É a voz do silêncio. O pai não quer interferir, porque se interferir vai causar briga, vai causar mal-entendido. Então o pai, nosso próprio paizão chamado Jesus, Deus, teve essas duas fases com Adão e Eva. A primeira fase disse, olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não toques na árvore do bem e do mal, da ciência. Foi a voz de palavras, foi a fase de palavras, de ensinamento. Mas a segunda fase do nosso paizão, que é Deus, com Adão e Eva, foi a voz do silêncio. Chorava às vezes em ver o filho, Adão e Eva, tocando na árvore do bem e do mal, mas não podia fazer nada, porque senão se interferisse ia trazer problema, briga, ia interferir até no livre-arbítrio que ele próprio tinha dado. Então os filhos devem pensar muito nisto. Existe, talvez nem todos os pais, mas muitos pais cristãos enfrentam essas duas fases. A fase da voz, do conselho, e a segunda fase é a voz do silêncio. Voz do silêncio. O exemplo fala mais do que palavras. Ele fica calado, porque vai falar, repetir coisas que ele já ensinou. O filho vai chamar, isso está enjoado demais. Então ele prefere ficar calado do que estar jogando na cara do filho. Já não te falei isso, já não te falei isso. Você não vê na Bíblia Deus repetindo para Adão. Nós vemos uma vez só ele dizendo, não toques na árvore da ciência do bem e do mal. Ele nunca mais falou naquilo. Ali para frente foi a voz do silêncio.
a postura dele como um verdadeiro pai, a guerra. Por exemplo, eu conto da história do meu pai. O irmão falou muito bem que as falhas do pai da gente, da mãe, você deve passar uma borracha. O senhor começou falando isso. Bonito. Você deve passar uma borracha e lembrar que as falhas, os erros deles, foi tentando fazer o melhor. Lembre só das fases boas. Por exemplo, meu pai fazia a gente posar no mato quando ele chegava bêbado. Tinha um revolvinho 22 que se a gente não corresse, ele dava tiro, falava que matava, a gente corria. Mas eu não lembro, não carrego nada disso de mágoa dele. Sabe o que eu carrego dele e que me ajuda até hoje? É o lado bom, é a garra que ele tinha. Ele era trabalhador, lutador, desbravador. Era pobre, mas nunca deitou com a carga dizendo que não tinha mais jeito. Sempre ele arrumava um jeitinho para nós sobreviver. Eu carrego dele a lembrança que você falou, que é a coisa que nunca... Como é que o que fala mais alto? É a lembrança, não é isso que você falou? Você falou que o ponto mais alto da vida de uma pessoa não é a dor, não é amor, é a lembrança. É a lembrança. A lembrança. Então eu carrego esse ponto mais alto da vida do meu pai, lembrança do seu caráter, não dos seus defeitos, mas do seu caráter, sua garra, tanto é que até hoje eu, quando estou enfrentando fases difíceis, eu lembro do meu velho pai. Eu digo comigo, meu velho pai nunca desanimou com os problemas, com as lutas. Ele sempre levantava de madrugada e nos fazia levantar e sair ao campo de batalha para conquistar a vida. Ele era um homem que tinha garra. Então, o filho sábio, ele pode carregar as boas qualidades do pai ou da mãe, quem não teve pai presente, ou do avô, no seu caso. Mas carregar essas qualidades ajuda muito. E lembrar isso que eu falei. Pais, principalmente os pais cristãos, eles não querem brigar com os filhos. Você não pode ajudar. Então eles permanecem com a voz do silêncio. Eles preferem permanecer com a voz do silêncio. A vida, os exemplos e os conselhos que ele deu no início, aquilo fala mais alto do que ele parar e estar brigando, batendo de frente. Vai ser chamado de chato, vai ser chamado de muitos nomes ruins. Mesmo na fase da adolescência eles não vão entender mesmo. Então a maior voz é a voz do silêncio. O pai fica caladinho, no cantinho, lá no quarto dele, ele chora ao ver o filho naquela condição. Chora como já aconteceu comigo mesmo. Mas prefere a voz do silêncio do que palavras verbais. Para os males não prosseguir, porque males já estão, mais males, falar vai criar mais atmosfera mais pesada. Então existe isso também, que precisa os filhos entender. Às vezes o pai está calado, existe aquele provérbio, quem cala consente. Nem sempre. Às vezes ele está calado, não significa que ele está consentindo com o erro do filho. É porque é uma voz do silêncio, ele está confiado, ele está querendo dizer, olha, eu já falei tudo que ele precisava de ouvir. Ensinei, falei, mas agora é ele Deus. Eu tenho que respeitar o livre-arbítrio dele. Irmão William, agradecemos por esse trabalho que o irmão trouxe, tão bom e tão importante, né, para a família. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não. Muito obrigado. Você foi ajudado nessa tarde? Deus abençoe. Vamos levantar as mãos em favor do nosso irmão William. Obrigado, irmão William. Deus te abençoe, viu? Deus te recompense. Enquanto as irmãs se preparam aí, nós vamos orar encerrando. Irmão Ronan, ora. Meu Deus, o Senhor é o nosso grande Pai, meu Pai. Às vezes o pai terreno pode falhar, pode não atender as expectativas, mas de toda maneira Ele está dando o seu melhor, meu Pai. E graças ao Senhor nós estamos aqui vivos, ó Deus, saudáveis e o melhor, com o nosso espírito na palavra.
Deus, muito obrigado por não sermos filhos órfãos, meu Pai. O Senhor é o Pai que cuida de todos os filhos. Tanto é que o Senhor se entregou por nós ali no Calvário. E em respeito a este sacrifício, em lembrança ao sacrifício lá no Calvário, para que hoje eu pudesse ser livre, para que hoje cada um pudesse estar aqui, nós entregamos este culto a Ti, ó Pai, e apresentamos o próximo culto às 18 horas, e nesta noite de Santa Ceia, que cada um possa tomar, meu Pai, relembrando este sacrifício que o Senhor, o nosso Pai, fez por cada um de nós. Que assim seja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cantem, Deus abençoe. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão vem guiar-me, Senhor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão vem guiar-me, Senhor. Se o meu caminhar exigir batalhar, laços mil, Satanás me armar, socorrer-me, ó vem, meu Senhor Salvador. Pela mão vem guiar-me, Senhor. Socorrer